Hoje vamos falar sobre a classificação das palavras em sílabas. Então, primeiro vamos rever o que é uma sílaba. Sílaba é um fonema, ou seja, sons que articulados e combinados constituem a comunicação oral. Então, tanto o fonema quanto o grupo de fonemas são pronunciados por uma única emissão de voz. E a base dessas sílabas são as vogais. Sem vogais não há sílabas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Leia a palavra estudo. Como podemos observar, para pronunciarmos essa palavra, emitimos 3 consecutivos grupos de fonemas, os quais estão sempre ligados às vogais. Então, olhem aqui, ó. Estudo. Para falar a palavra estudo, eu emito 3 consecutivos grupos de fonemas. Então, aqui o fonema es, fonema tu e fonema do, certo? De acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Lembrando que a base das sílabas em língua portuguesa são as vogais. Então, sem as vogais não tem sílaba, tá? Vejamos agora como são classificadas as palavras conforme o número de sílabas que possuem. Então, as monossílabas. As monossílabas são as palavras formadas por uma única sílaba. Veja alguns exemplos. Flor, mar, oi, quem, sol, que, nem, já e eu. Tem muitos outros exemplos, né? Mas aqui trouxe apenas alguns para vocês observarem. Então, observem que aqui, ó, nós temos, em todas as sílabas, nós temos vogais. Estão vendo? Então, todas as sílabas aqui nós temos vogais. Por quê? Porque sem as vogais não tem sílaba, tá? Então, ó, por que aqui eu tenho uma sílaba só com 4 letras? E aqui eu tenho com 2, aqui eu tenho com 3. Qual que é essa diferença? Por quê? Voltando lá, ó. As sílabas não são o grupo de emissão de voz. Então, a pronúncia em uma única emissão de voz forma-se o fonema, né? Que são as minhas sílabas. Então, ó, quando eu falo flor, eu falo de uma única vez, né? Eu não falo como a outra palavra que nós vimos, estudo, né? Não tem como fazer uma pausa, separar a emissão de voz em vários grupos, né? Então, aqui é um grupo só. Eu falo flor, falo mar, nem, oi, quem, de uma única vez, né? Numa única emissão de voz. Então, essas palavrinhas que a gente fala de uma vez, numa única emissão de voz, são as palavras monossílabas, que têm apenas uma única sílaba, ok? Agora, as dissílabas. Dissílabas são as palavras formadas por 2 sílabas. Veja alguns exemplos. Então, aqui, ó, nós temos a palavra dever e eu separo ela, dever. Solda, sol, dá. Porque eu consigo fazer essa separação na hora de pronunciar essa palavra, né? Ela não sai de uma única, numa única emissão de voz, né? Por exemplo, aqui no solda. O sol, se eu fosse classificar a palavra sol, eu sei que ela é uma monossílaba, né? Porque aqui, ó, eu falo em uma única emissão de voz, eu falo sol, né? Mas como é uma palavra solda, então eu tenho 2 grupos de fonemas. Então, eu tenho aqui uma palavra de sílaba, certo? E o mesmo ocorre também com essas outras, ó. Sabor, sabor. Sujo, cores. Você e dica, tá? Agora as palavras trissílabas. Trissílabas são as palavras formadas por 3 sílabas. Veja alguns exemplos. Então, aí, camada. Quando eu falo a palavra camada, eu consigo separar ela em camada.
O mesmo ocorre também em salada, janeiro, planeta, açougue, pimenta, beleza. Mas, por que aqui janeiro tem 3 letrinhas aqui nessa sílaba? É a mesma coisa lá da monossílaba que nós vimos, né? Por que pode ter 3 ou 4? Porque aqui é a única emissão de voz. Então, quando eu falo janeiro, ó, se eu for separar, eu vou falar janeiro. Não vou falar janeiro, né? Eu falo janeiro. Então, aqui fica junto. A mesma coisa aqui em açougue, ó. Eu não falo açougue, eu falo açougue. Então, saiu junto na minha emissão de voz, então eu coloco junto. A mesma coisa aqui, pimenta, ó. Pimenta, certo? Então, observem a pronúncia de vocês para vocês identificarem a classificação dessas sílabas, ok? E também a forma correta de separar a palavra em sílabas. Agora, as polissílabas. Polissílabas são as palavras formadas por mais de 3 sílabas. Veja alguns exemplos. Então, aqui nós temos, ó, borboleta, brasileiro, prateleira, festividade, tá? Então, observem, conforme eu falei para vocês já, a pronúncia de vocês para identificar quais letras vão ficar juntinhas ali, né, dentro de uma sílaba, ok? E como separar corretamente de acordo com a classificação delas. Agora, vamos lá no livro didático de língua portuguesa de vocês, lá nas páginas 40 e 41. Já abram o livro e acompanhem a leitura junto comigo. Então, vamos lá. Palavras em jogo, palavras e sílabas. Número 1. Você sabe o que é Gualim? Para descobrir, leia um trecho de uma letra de canção de Gabriel, o Pensador. Então, nós temos aí uma letra de uma canção que se chama Gualim. Vamos ver o que acontece nessa letra. Então, aqui ele começa. Oi, tudo legal? Oi, doutor Gaulé? Meu nome é Gabriel. Meu menô é obrigado. Então, o que será que está acontecendo aqui? Porque eu não conheço essas palavras. Vocês conhecem? Então, vamos ver. Ele começa lá. Oi, tudo legal? O oi repetiu aqui, né? Oi. Depois já vem umas palavras estranhas, ó. Doutor Gaulé? O que será que ele fez aqui? Né? Então, olha lá. Tudo virou doutor. Legal virou Gaulé. Então, o que será? Qual foi a regra que ele utilizou para escrever essa letra de canção, né? Então, vamos lá. Qual é o segredo das palavras dessa letra de canção? Você vai observar com atenção o que está acontecendo aqui nessas palavras e vai escrever qual é o segredo dessa letra. Número 2. Pensando na sua resposta anterior, conclua. Nessa canção, o que significa Gualim? Então, a mesma coisa que ele fez aqui com essas palavras, ele fez também com o nome da letra da canção. Depois que vocês descobrirem o segredo, vocês vão descobrir também o segredo por trás do nome da canção. Número 3. Para criar as palavras na canção, o autor inventou uma regra. Observe. Então, olha lá. Na palavra quero, aqui, ó, já podemos observar que é uma dissílaba, né? Porque eu tenho, ó, quero, dissílaba. Eu tenho 2 sílabas, né, dentro dessa palavra. Com a palavra quero, o que fez que virou roquê? O que será que ele fez? Então, observem que ele, ó, se eu ler as minhas sílabas, essas sílabas de trás para frente, eu vou chegar nessa palavra, só que sem um acento, né? Então, olha lá. Se eu separar aqui, vai ficar quero, né? Uma dissílaba. Então, eu vou ler de trás para frente, conforme as sílabas, não é conforme as letras, tá? Então, olha lá. Conforme as sílabas, eu vou ler de trás para frente. Roque. Ó, é a mesma coisa que está escrito aqui. Roque. Só que ele colocou um acento e ficou roque. Certo? Com a palavra nome aconteceu a mesma coisa.
ele leu as sílabas de trás para frente. Então, ó, uma dissílaba também eu tenho aqui no, me. Ele leu me, no, certo? E acentuou ali também. Com a palavra tudo, a mesma coisa. Ele leu as sílabas de trás para frente. Primeiro separou as sílabas e leu de trás para frente e virou do, tu. Todas as palavras, ó, ele acentuou a sílaba final, tá vendo? Ele acentuou depois de reescrever de trás para frente as sílabas. Então, vamos lá. Letra A na página 41. Leia as frases e marque a que corresponde à regra da canção, a regra que ele utilizou para escrever a canção. Então, ele organizou as sílabas das palavras de trás para frente? Ou ele organizou as letras das palavras de trás para frente? Então, o que aconteceu aqui? Ele organizou as letras de trás para frente ou as sílabas de trás para frente? Então, observem com atenção. Letra B. Por que nas palavras oi, é, não e quer, o autor não aplicou a mesma regra? Olha aqui um lembrete, ó. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao falar uma palavra. Então, se eu tenho apenas uma sílaba, eu não tenho como fazer a troca, né? Se eu tenho mais de uma sílaba, eu já consigo fazer a troca. Então, por que que nessas palavrinhas aqui, o autor não conseguiu aplicar a regra? E aí, vocês vão escrever a resposta de vocês aqui. Agora você, número 1. Releia as palavras destacadas no item B, essas palavras aqui, da atividade anterior e copie. Letra A palavra com o maior número de letras e a palavra com o menor número de letras, tá? Número 2. Localize na canção Gualim palavras que você reconheceu e que tem apenas uma sílaba, duas sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas e mais de 4 sílabas, tá? Todas as palavras que vocês encontrarem, escrevam aqui de acordo a classificação da quantidade de sílabas, tá? E vocês não vão pegar essas palavras que estão invertidas, vocês vão pegar as palavras que estão escritas corretamente, ok? Questão 3. Escolha uma das palavras de cada um dos itens da atividade 2. Então, as palavras que vocês identificaram aqui de acordo com a classificação, vocês vão separá-las em sílabas, escrevendo cada sílaba em um quadrinho. Então, olha lá. Escolheu uma palavrinha lá, escreveu uma palavrinha que contém apenas uma sílaba. Escreveu aqui, depois vai reescrever aqui embaixo nessa linha e vai anotar a sílaba dentro do quadrinho. Cada quadrinho corresponde a uma sílaba, tá? Então, vocês vão classificar os quadrinhos de acordo com o número de sílabas também. Cada quadrinho é uma sílaba, não é para colocar uma letra em cada quadrinho. É uma sílaba em cada quadrinho, tá? Vai fazer com uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas, ok? Na página 42, ó, um lembrete ali em cima de novo. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Então, nós temos as monossílabas, que contém apenas uma sílaba. Observem aqui, ó, mono corresponde a uma. Dissílaba, di corresponde a 2. Trissílabas com 3 sílabas corresponde a 3. O tri corresponde a 3. E polissílabas com 4 sílabas ou mais. Então, esse poli quer dizer mais, né? Mais de 4. 4 ou mais, né? Questão 4. Seguindo a mesma regra que Gabriel, o pensador, criou em Gualim, transforme as palavras a seguir. Então, nós temos aqui as palavras fábula, trabalho, palavra, jabuti, tucano, descanso, tatu, coati e preá. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão, primeiro, pronunciem as palavras, para vocês identificarem as sílabas de cada uma delas. E aí, vocês vão organizar as sílabas de acordo à regra que ele utilizou lá na letra da canção, né, de trás para frente, e vão acentuar a sílaba que ficar no final, lembra? Igual a regra que ele usou.
E aí vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Com todas essas palavrinhas aí, ok? Bons estudos para vocês, fiquem em casa, se cuidem e até mais!